This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Eu acho sempre engraçado quando uma pessoa acha que sabe mais do que realmente sabe. E certamente vocês conseguiram imaginar um cenário onde isso já vos aconteceu. E eu aprendi recentemente que este fenómeno social até tem um nome. Isto é o efeito Dunning-Kruger. E sempre que eu penso em histórias para tentar explicar o que é que este fenómeno social é, eu só me lembro de estar no meu segundo ano de universidade. Estava numa cadeira de performance. Eu tive esta cadeira desde o primeiro ano da universidade até ao último ano da universidade e, sorte a minha, tive sempre o mesmo professor, porque nós basicamente éramos postos em grupos. Supostamente esses grupos eram baseados nos nossos gostos musicais, nos géneros musicais que queríamos tocar, nos instrumentos também que tocávamos, e depois tínhamos um professor que ficava a supervisionar os nossos grupos. E eu tive sempre este morcão, que para mim não há outra palavra para o descrever, que quando as pessoas me perguntam os ingleses não devem ser assim tão maus, eu dou sempre o exemplo deste homem, porque também, sorte a minha, foi o meu... nós no último ano tínhamos de fazer um projeto final e ele foi o professor encarregue também do meu projeto final e atormentou-me durante meses, ao ponto de eu até achar que ia ter uma péssima nota no meu projeto final, porque eu sempre que lhe mostrava uma música, ele dizia que era a coisa mais horrível e que não fazia sentido eu estar a compor músicas em português e ele passou-se. E nesse segundo ano de universidade, basicamente, ele sempre teve a mania, e sei que era só quase ele que o fazia, porque tinha amigos a ter a mesma cadeira com outros professores. Ele tinha a mania de ser sempre ele a escolher as músicas que nós íamos tocar, porque no fundo tínhamos de fazer durante um ano tínhamos de fazer 3 atuações, e em cada atuação tínhamos de ter pelo menos meia hora até 45 minutos de repertório, e o repertório tinha de estar sempre a alterar, ou seja, nós nunca podíamos tocar a mesma música mais do que uma vez, e era sempre ele que nos escolhia as músicas. No primeiro ano, que foi a altura de Covid, eu estava em casa, basicamente quase todos os outros professores adotaram este método em que cada aluno escolhia 3 músicas e tocava as músicas, punha a música a dar no YouTube ou assim, e tocava por cima da música e enviava um vídeo. E o meu professor foi o único atrasado que quis que nós todos gravássemos as músicas que ele queria ao mesmo tempo. E isso obviamente não funcionou. Lembro-me de estarmos a ter uma aula Zoom, o pessoal todo com o instrumento. Ele literalmente disse: ok, quando eu disser 3 vocês clicam no play do YouTube e a música começa a dar e vocês conseguem tocar direitinho. Obviamente que há uma coisa chamada delay. Delay é até algo que acontece na música, mas ele por algum motivo ignorou essa parte, e obviamente que eu já estava no refrão, colegas meus ainda estavam no primeiro verso, outros, a internet era tão má que simplesmente não dava. Depois tu tens obviamente o feedback dos microfones, por isso foi horrível, e ele aí foi obrigado a fazer o método que os outros professores tinham todos feito. Então quando eu fui para o segundo ano da universidade, eu sabia que tinha este homem outra vez como professor e não estava muito feliz, porque achava que ele era um atrasadinho, e depois no segundo ano é que me apercebi que ele de facto era um atrasadinho. Ele continuava a ter a mania de nos obrigar a tocar certas músicas, continuava sempre a querer decidir o que é que nós íamos tocar, e por algum motivo, ainda não sei explicar bem como, nem me consigo bem lembrar porquê, ele lá nos fez a vontade, digamos assim, e no segundo semestre deixou-nos escolher 2 músicas. Das 5 que tínhamos tocado, deixou-nos escolher 2. E nós, obviamente, recebemos aquela esmolinha e ficámos muito, muito felizes. E, felizmente, eu tinha... O grupo que eu estava tinha a Helena.
E a Helena é espanhola e na altura, tanto eu como ela, já tínhamos falado que seria muito interessante, pelo menos uma dessas duas músicas que podíamos escolher, ser uma música ou em português do Brasil, ou em espanhol, para mostrarmos um bocadinho que somos diferentes e que conseguíamos adaptar-nos enquanto instrumentalistas noutros géneros musicais, senão os mais comuns, como o pop, o jazz e o funk. E na altura os nossos colegas acharam a ideia brutal e a Helena até pediu que fosse uma música ou em português do Brasil, para ela também poder mostrar um bocadinho mais a sua técnica enquanto cantora, de conseguir aprender a cantar uma música noutra língua. E na altura chegámos à conclusão que íamos tocar uma música em português do Brasil, estilo bossa nova, para eu também poder mostrar a minha técnica. E fizemos uma pequena lista, porque não conseguimos chegar assim a um consenso, porque eu sou o oposto do que os ingleses eram na minha universidade, apesar de eu, obviamente, ser a única com um conhecimento maior neste género musical e nas músicas, etc. Eu deixei, obviamente, os meus colegas escolherem as músicas também. Não ia dizer, ok, vamos tocar esta porque eu quero e eu sou portuguesa. Não. Então não chegámos a um consenso, porque havia gente que queria tocar esta, outra gente que queria tocar aquela, e a maioria não ganhava porque não existia. Então pensámos, olha, vamos deixar que o nosso professor decida, fazemos assim um top 3 ou 4 de músicas que queremos mesmo tocar e gostávamos de tocar, e depois ele decide aquelas duas que vamos tocar. E basicamente também explicámos-lhe um bocadinho a ideia de estarmos a tocar músicas em português do Brasil, no estilo de bossa nova. Ele, eu até fiquei admirada, mas ele ficou tipo super feliz e disse, que boa ideia, não sei o que mais. E eu, olha bem, tipo, porreiro, até o momento em que ele manda assim, só espero que não esteja aí na lista a Garota de Ipanema, e ri-se. E eu pensei, queres ver que ele tipo, das duas uma, ou não gosta da música, ou é uma música tipo assim um bocado básica, que o pessoal pensa todo tipo bossa nova, Garota de Ipanema, e que se calhar ela até está à espera que nós fizéssemos uma coisa completamente diferente. E ele, não, é porque essa música não é bossa nova, nem foi escrita originalmente em português do Brasil. E fiquei a olhar para ele tipo, como assim? E eu, pois, essa música é do Elvis Presley. E eu, do Elvis Presley? O quê? Como assim? E o mano, passou para aí meia hora a explicar-me como a Garota de Ipanema foi uma música criada pelo Elvis Presley, e só depois é que passou a ser mais conhecida a versão em português do Brasil. E eu, naquele momento eu não sabia se isto era tipo para os apanhados, estão a ver, estava a olhar assim para a sala, tipo, onde é que está a câmara, haha, que engraçado, e ele acreditava genuinamente no que estava a dizer, e deu-me ali uma aula, digamos assim, de como a música Garota de Ipanema foi escrita pelo Elvis Presley. E eu só me lembro de estar, eu e os meus colegas, em silêncio, porque não sabíamos reagir, eu não soube o que fazer, porque gastei todo o meu... toda a minha paciência nos primeiros minutos, quando ele disse, não, professor, acho que está a confundir. Essa é uma versão muito conhecida também, mas a versão original é esta. Eu até a toquei no YouTube e até lhe mostrei tipo as datas e tudo mais, e falei-lhe até um bocadinho sobre a história da música e o que era Ipanema, etc, etc. E ele continuava a dizer que a música era do Elvis Presley. E eu fiquei sempre tipo, saí de lá, ele se calhar saiu da sala a pensar, eduquei pessoas, eu sou um ótimo professor. E eu saí de lá a pensar, tipo, por amor de Deus, eu não quero este homem nunca mais na minha vida escolar. Porque, como assim? Como assim é que, tipo, como é que é possível? E ele fez basicamente algo muito parecido, então, no meu último ano, no meu projeto final. E basicamente nós tínhamos total liberdade para fazer o que queríamos. E eu admito que demorei 3 anos na universidade a perceber que quando os professores te dizem vocês têm total liberdade, nós não temos total liberdade. Eles vão-vos dizer, vocês podem fazer o que quiserem, vocês não podem fazer o que quiserem, vocês podem fazer o que quiserem dentro das coisas que eles querem que vocês façam. E basicamente diziam-nos que o nosso projeto final tinha de ter meia hora
tinha de mostrar aquilo que aprendemos nos 3 anos da universidade, mostrar a nossa técnica, não sei o que mais, e que nós podíamos escolher como é que queríamos ser avaliados. Por exemplo, se queríamos que a produção da música valesse 70%, se preferíamos que a parte da escrita da música valesse 70%, podíamos fazer essas pequenas alterações. E na altura, para mim, foi assim, fiquei muito feliz porque eu nunca fui boa na parte do mixing, na parte da mistura das músicas, a produção. Uma gente conseguia, na boa, mas era a parte do mixing que me falhava. Então eu saber que podia simplesmente pôr, olhem, não quero ser avaliada na parte da mistura, era uma coisa fantástica. Mas também tinha esta ideia de tentar fazer algo que mostrasse, obviamente, aquilo que eu aprendi na universidade, que não foi assim tanto, mas que mostrasse a minha técnica, que mostrasse a minha evolução enquanto artista, enquanto música, mas que também desse uma oportunidade de eu poder mostrar a parte autêntica que existe na minha arte, que eu, quando fui para a Inglaterra, sempre achei que se calhar isso ia ser uma barreira, pun not intended, e apercebi-me que não, que isto de facto era uma mais-valia, o facto de eu ser de outro país, ter outra cultura, de conhecer outros géneros musicais, de falar outra língua, foi de facto uma bênção. E na altura eu sugeri e perguntei, porque nós tínhamos de fazer tipo um plano a explicar o que é que queríamos fazer e tudo mais, para depois apresentar a esse nosso professor, e ele é que dizia, ok, podes seguir, e fazíamos as coisitas. E eu na altura disse-lhe que gostava de explorar a parte mais cultural no meu projeto e fazer músicas em português, ou músicas que tivessem algo a ver com a tradição portuguesa e com as músicas portuguesas. Até lhe mostrei montes de artistas portugueses, António Zambujo, Rui Veloso, artistas que eu me queria basear no meu projeto, e ele disse que se eu quisesse fazer ele não me ia impedir, mas que achava que era uma péssima ideia porque ninguém ia entender o que eu ia fazer. E ele aí até tinha um bocado de razão, no sentido de eu queria ser avaliada, acho que na altura até pus 90% na minha lírica, porque eu sabia que era a parte mais forte. Ele dizia, agora imagina que tu me pedes para te avaliar em 90%, mas tu tens de traduzir as letras, e tu sabes perfeitamente que há traduções que não são muito fiéis. E eu na altura disse, ok, eu compreendo isso, mas a verdade é que quando uma tradução é bem feita, tu consegues entender perfeitamente o que a música quer dizer. Eu não vou estar a usar expressões idiomáticas, vou ter esse cuidado, depois expliquei-lhe o que era uma expressão idiomática, porque o atrasadinho não sabia. Então eu ia ter também a atenção de pôr uma letra que na minha cabeça em inglês também fizesse sentido, e depois até disse que achava que isso ainda demonstrava ainda mais uma técnica superior na parte da songwriting, porque estou a escrever numa língua e a pensar como é que vai soar noutra língua. E depois ele lá aceitou que eu fizesse isso, e depois sempre que eu lhe mostrava tipo as músicas que estava a fazer, porque nós tínhamos reuniões, para já nós éramos supostos ter reuniões uma vez por semana, mas o atrasadito às vezes dizia-me tipo, hoje não estou na universidade, e depois eu via ao passar, e eu ficava tipo, bro, está bem. Então ele também me atrasou esse processo, porque depois tu chega a um ponto em que se estás constantemente a receber feedback mau, tu tens de alterar, ou então vais ter má nota. E sempre que eu estava, tipo, mostrava-lhe uma música, ele dizia, olha, não gosto desta parte, não gosto desta, não gosto desta. Eu mudava essas partes e depois tinha de esperar para aí 1 semana, ou 2 semanas, 3 semanas para receber o feedback. Então ele atrasou-me também, tipo, essa parte toda. E quando foi das últimas aulas, antes da entrega do projeto final, nós tínhamos acho que era até dia 19 ou 20 de Abril para integrar. Só que eu queria, tipo, não queria estar a sofrer até à última da hora. Estão a ver, eu gosto também de ser um bocado organizada e ter atenção nessa questão de, ok, tenho até dia 20, vou entregar dia 20 às 8 da noite. Não curto essas coisas. Então tentei organizar-me de modo a ter tudo feito a tempo, porque também estamos a falar de produções, estamos a falar, eu também, o Tato também cantou comigo numa música do meu projeto final,
Os meus amigos também tocaram e estamos a falar de reservar estúdios, essas coisas todas. Então é uma coisa também que tu não fazes tipo do dia para a noite. E eu, apesar de não ter qualquer importância na parte da mistura, o Aldas ajudou-me bastante com isso para pelo menos ter uma produção um bocado mais coesa e clara, que não fosse danificar a minha nota nos restantes parâmetros. Então pronto, era uma coisa que ia levar o seu tempo, eu organizei-me e a parte que ele às vezes dizia tipo, isto não está bem. Para a semana falamos, e depois passavam tipo 3 semanas e não tínhamos falado. Estava-me a estressar um bocadinho e ele era assim meio tonto. E quando lhe mostrei o projeto final, que para mim também não fez qualquer sentido este tipo de feedback que recebíamos, porque depois vou-vos contar a história de um amigo meu que foi basicamente o oposto que lhe aconteceu. Mas basicamente quando eu mostrei a versão final de todas as músicas, ele disse que não era bom, que o chateava ter de estar constantemente a ler a tradução das minhas letras, que o chateava ter de conhecer as referências musicais que eu tinha nas minhas músicas e que a música que ele mais gostava era a única que estava em inglês. E eu lembro-me que saí de lá a pensar, tipo, este homem tipo, vai-me matar a alma, não é possível, tipo, por amor de Deus, falta uma semana para eu entregar o meu projeto final e ele está-me a dizer que é uma porcaria, que eu vou ter má nota. Tipo, mas o que é isto? E depois lembro-me de ter tipo um pequeno breakdown que durou se calhar tipo relativamente 2 minutos, porque eu depois felizmente tenho personalidade e já há coisas que não me abalam, e pensei, não, mas eu gosto disto, isto faz sentido para mim. E não é por este atrasado não gostar e me dar má nota que significa que o meu projeto tinha esse valor, porque não tem, porque tem valor para mim. Então lembro-me de pensar, tipo, olha, que se lixe, vou entregar assim exatamente, não alterei nada. Mesmo no meu relatório, que nós tínhamos de fazer também um relatório de ponto final de projeto, não alterei nada, deixei lá as referências todas, as letras todas, a tradução, tudo. Entreguei o trabalho e depois a parte da entrega, eles também são atrasados, na minha opinião, mas acho que eles tinham posto uma data para eles mostrarem os resultados de todos os projetos finais, para nós também podermos ter uma noção, tipo, eles não queriam meter também muito em cima do final do curso, porque nós tínhamos outros projetos para entregar e tudo mais, mas também não queriam dar uma semana a cada professor, não, também ser uma coisa com calma, porque estamos a falar do projeto final dos alunos que tem impacto, muito impacto na nota final. Então eu acho que eles demoraram para aí, isto foi em abril, maio, o final do curso era junho e foi para aí, tipo, na primeira semana de junho eles entregaram os resultados. E lembro-me que não os recebemos todos à mesma hora. Basicamente, o primeiro a receber foi o Tato. Ele recebeu uma notificação a dizer que já estava a nota dele lá. Não, mentira, desculpem. O primeiro a receber foi o Edman. E é essa a história que eu também quero te contar. O Edman teve um projeto que era muito baseado em música eletrónica. E eu, que também não é de todo o meu género musical favorito, posso-vos dizer que na parte teórica e até na parte prática do projeto dele era fenomenal, tipo, porque ele queria fazer este estilo de música, que é música eletrónica, mas com samples de objetos do dia-a-dia. Então foi fantástico ver o processo criativo dele, e sempre que ele tinha reuniões com a pessoa encarregue pelo projeto dele, o feedback era sempre ótimo. Inclusive esta pessoa disse até que quando ele lançasse o projeto final e que depois quisesse lançar a sério como um álbum ou um EP, que esta pessoa teria todo o gosto em partilhá-lo, todo o gosto em fazer a parte do mastering, tipo, feedback fantástico. Ele chegava à casa todo feliz e nós, tipo, isto é brutal, Edman, tipo, finalmente um de nós estava a ter assim um feedback bom, e ele foi a primeira pessoa a ter a nota. E as notas, não é, na Inglaterra vão de 0 a 100, e ele teve 60. Eu lembro-me de eu estar no meu quarto, e o meu quarto era ao lado do quarto dele, de ouvir tipo um grito,
Fui bater à porta do quarto dele e ele só disse, tipo, já saíram as notas, porque nós achávamos que, pronto, íamos ter todos as notas na mesma altura. Então ficámos todos tipo, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu fui logo ao meu PC, não tinha nota nenhuma, o Tato também não tinha, o Finn também não tinha, a Helena também não tinha, então estávamos todos tipo, ai meu Deus, o que é que se passa? E depois fomos falar com o Edman e ele tinha um 60 e obviamente que ficou super desiludido porque mesmo o feedback que recebeu foi muito duro, muito, muito duro. Basicamente foi feedback que se esta pessoa lhe tivesse dado quando devia, nestas pequenas reuniões semanais que eles tinham, ele conseguia ter melhorado esse aspecto, mas esta pessoa literalmente referia-se apenas aos aspectos positivos e não lhe dizia, até lhe dizia que ele não tinha de mudar nada, então ele ficou muito triste e nós também ficámos todos um bocado aí a bem. Pronto, que nota é que vamos ter? Porque obviamente... que é uma coisa que influencia a nossa nota final. Para mim não era assim tão importante, porque eu não queria tirar mestrado, mas, por exemplo, a Helena e o Tato tinham de ter uma certa nota para poder entrar em mestrado. E depois o seguinte foi o Tato, que teve 75, depois foi o Finn, que teve... Eu já não me lembro se ele também teve 70 ou 75. Sei que eu e o Tato tivemos a mesma nota, porque depois fui a minha e eu tive 75. Eu lembro de pensar, tipo, como é que isto é possível? Tipo, como é que isto é possível? Lá, a partir do 70 já é tipo um A, estão a ver? 80 é A+, 90 é A++. E eu lembro de ficar, tipo, a olhar para o feedback e... pá, as coisas bonitas que aquele homem me escreveu. Eu lembro-me sempre de pensar, como é que isto é possível? Como é que este homem me escreveu estas coisas? Eu até fiquei a pensar, tipo, não, isto deve ser, tipo, a gozar comigo, não pode ser, tipo, não pode ser. Pá, ele disse que basicamente foi um projeto fantástico, que ficou a aprender muito sobre a cultura portuguesa, que a parte da líricas também estava fenomenal. Pá, foi assim, foi tanta coisa boa que eu lembro de pensar, tipo, meu Deus, como é que isto é possível? Isto não foi a mesma pessoa. E depois, isto é a minha teoria, não sei se isto é, tipo, verídico, mas não foi só o meu professor a avaliar-me, ele teve um júri convidado. E o júri convidado era literalmente o único professor que eu genuinamente gostei na universidade, e claramente era o único professor que entendia que aquela universidade tinha muitos alunos de diferentes culturas. Porque uma coisa que eu também nunca entendi era o facto de, mesmo o meu curso e o departamento de música e também o departamento de arte, performativa até, mostravam-se muito orgulhosos de ter pessoas de outros países e de outras culturas, e depois davam zero apoio e respeitavam zero a cultura desses alunos. Então este professor era o único que de facto entendeu o impacto cultural, e respeitava tudo aquilo que nós fazíamos. E eu sei que ele sempre gostou de mim, então sinto-me bué que ele possivelmente avaliou o meu projeto primeiro e depois, porque tu conseguias ver tipo o feedback dele e o feedback do professor responsável, e conseguias tipo, eu senti bué que este professor que gostava de mim foi tipo o primeiro a dar o feedback. E depois fiquei a pensar, ok, ele deu-me um feedback tão bom que era óbvio que o outro atrasadinho não podia dar um feedback péssimo. Estão a ver? Então eu sinto bem que a minha nota foi, se tivesse sido outro júri, porque depois também não calhava ao júri a todos, aquilo pelos vistos foi sorteado. E por exemplo, ao Tato, coitado, calhou-lhe tipo o oposto que me calhou a mim, calhou-lhe um júri que só criticou e felizmente o professor do Tato conseguiu ver a qualidade do projeto dele e não olhou muito a esse feedback, porque depois eles é que decidem também a percentagem que dão a cada feedback e não sei o que mais. Mas lembro-me de ficar sempre a pensar tipo, que aquele homem me detestava. Eu também, honestamente, nunca gostei muito dele, e da mesma forma como eu sinto que se notava que eu não gostava dele, porque eu já não tinha paciência para ouvir falar. Eu ia também para as aulas dele, tipo,
com zero paciência, zero. E nós até tivemos, para além da primeira cena do primeiro ano de performance, que ele me chateou a cabeça e claramente não foi justo da forma como devia ter sido. Eu continuei na mesma, a Silvia na universidade dizia lá, tudo bem, não sei o que mais, mas ele sempre passado, estão a ver, tipo, sempre passado. E também sinto que mostra bem o que é, tipo, o que é que são os ingleses e o que é que são os músicos que têm a mania. Eu agora já nem, depois já é daqueles professores tipo que estão lá na nossa graduation, e eu não falei com nenhum. Aliás, eu só tirei uma foto com um professor meu, que foi esse de júri que me avaliou, que era o Daniel, porque genuinamente gostava dele. E ele ajudava imenso. Eu tinha uma colega minha que estava a tirar o mesmo curso que eu, só que depois chumbou no primeiro ano da universidade, porque é assim, a coisa fixe do curso na universidade é que o vosso primeiro ano não conta para a vossa média de final de curso, porque no primeiro ano é basicamente as cadeiras que vocês têm são tipo uma introdução às cadeiras que podem vir a ter no vosso curso, e apesar de existirem obviamente cadeiras obrigatórias, há outras que vocês podem simplesmente escolher. Então eles gostam de vos dar assim uma breve introdução a tudo, para depois chegar ao segundo ano e pensarem, ok, isto agora é sério, bora lá começar. Só que ainda é possível chumbar no primeiro ano da universidade, que basicamente é chumbar a todas as cadeiras. E essa minha colega, o primeiro ano também é o que eu digo, foi assim, Covid, foi chato, e esse professor tentou ao máximo ajudá-la, só que ela depois chegou a um ponto que ela deixou de ir às aulas online, deixou de entregar trabalhos, e aí ele não conseguia fazer mais. E depois ela voltou, não é, para ao primeiro ano, e depois até decidiu, tipo, desistir da universidade, porque percebeu que não era aquilo que queria, e foi até esse professor que a ajudou um bocado na parte de tentar aguentar mais um bocadinho, e depois ela é que decidiu tipo parar, e ele já nem sequer era professor dela, porque ele depois ficou, no meu segundo ano de universidade, ele ficou responsável por uma parte do departamento de música, então ele também já não me deu aulas, e ela na altura ficou bem triste porque gostava também dele, então acho que isso também foi uma parte que a desmotivou um bocado, mas ele foi 5 estrelas e foi genuinamente assim o único professor que eu achei tipo, olha, este sim. Agora entrou-me aqui o Afonso. Afonso, estás constipado? Não. Ponto. O Afonso não é como o Flocky. Ladra, Afonso. Diz olá. Está a bater no microfone. O Floquinho, se entrasse aqui, estava já sossegadinho. E o putinho, não está? Onde é que está o mano, Afonso? Não é também, eu às vezes deparo-me com estes pensamentos, mas o Afonso e o Pluto não são irmãos. Mas para mim são. Então sempre que eu quero tipo chamar pelo Pluto e estou com o Afonso, digo, onde é que está o mano? E com o Pluto, vice-versa. E aqueles nem têm nada a ver um com o outro. Afonsinho, queres dizer adeus? Isso é um espirro! Diz adeus, Afonso. Que chatinho és. Diz adeus. Já vai lá todo chateado. Anda aqui dizer adeus, Afonso. Pronto, este é o adeus do Afonso. E acho que até, só para ser tipo bué parola, o título deste episódio vai ser tipo Espaço Branco, Fit Afonso. Tchau.